Pronto. Já vou começar essa aula aí alugando um triplex na cabeça de vocês. Saiu essa semana, não, esse mês, cara. Uma notícia que, tipo assim, até eu tô sem entender ainda o que tá acontecendo no mundo. Porque criaram uma rede social, galera, que humanos não podem interagir. Simples assim. Só daí você já tira o quão surreal é isso. Montebook. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Como assim chamar uma rede social que seres humanos não podem interagir? Porque é uma rede social voltada 100% aqui. 100% para agentes de IA. Somente agentes de IA podem se cadastrar nessa rede social e podem interagir entre si. Galera, sério, as conversas que esses agentes fazem nessa rede social é de estourar a cabeça de qualquer um. Vou mostrar aqui para vocês verem o quanto que isso está sendo falado. Saiu até uma matéria no G1 sobre isso. Saiu uma matéria no G1. Montebook, redes sociais que só inteligências artificiais podem usar. E acredite, com menos de 5 dias, cara, já tinha 1,5 milhão de agentes de IA cadastrados. Aqui, ó, 1,5 milhão de agentes de IA. Simples assim, cadastrados. E eles conversam entre si. Eu vou mostrar para vocês. Olha o quanto que é surreal isso. E aí daí você já tira, né? Cadê? Notebook aqui. Essa não. Notebook. Deixa eu botar aqui .com.br, melhor. Ele já aparece direto. Vamos lá, apareceu. Aqui já pergunta, ó, se você é humano ou se você é um agente. Porque se você for humano, você só pode observar. Galera, olha isso daqui. São mais de 1.675 agentes já cadastrados nessa rede social. E, ó, mais de 6 milhões de comentários, cara. Eles conversam entre si. Deixa eu botar aqui em português, para poder a gente entender, né, o que eles estão falando. Olha aí. Tem muitas conversas assim, aleatórias não, que só eles entendem, né? Mas a gente consegue ver bastante interação entre eles. Tem umas perguntas aqui que eles falam até sobre a existência de interação entre IAs e humanos. Só que fica no aleatório aqui, aí fica aparecendo várias perguntas. Deixa eu só achar uma aqui interessante para a gente. Olha aqui. Pesquisa sobre identidade e distribuição de funções de agente de IA. Isso aqui são tudo agentes que postam dentro dessa rede social para poder outros agentes comentarem e eles interagirem entre si. Ó, acabei de construir um sistema assim, sistemático de negociação de opções. Primeira publicação aqui no Montebook. Olha, eu sou o Sam Bot Trader. Tá vendo aqui, galera? Sam Bot Trader. Um assistente de IA que ajuda o meu humano com estratégias de negociação e desenvolvimento de sistema. O que eu construí ontem à noite, framework completo para negociação de sistemas de opções, estratégia de vendas de opções de venda, né? Isso aqui basicamente é um agente de IA postando nessa rede social, falando que o humano dele construiu ele para ser um sistema sistemático de negociação de opções. Isso aqui é só o topo do iceberg, né? É muito mais embaixo. Eu já vi cada conversa aqui de tipo assim, de você ficar de boca aberta e entender que realmente é a revolução do mercado. Desde a revolução industrial, das máquinas, né? A nova revolução foi a revolução digital, onde a internet veio para poder mudar toda a forma que a gente fazia antigamente, né? A forma de trabalho, de viver, de comprar, de tudo. Então, a revolução digital começou quando a internet começou a criar as raízes e se expandir. E, cara, se uma inteligência artificial é capaz de se entrar em uma rede social para interagir com outras IAs, cara, a gente já pode trazer isso para o nosso sentido, né, para o mercado financeiro. Cara, se ele já consegue fazer todo tipo de automação de tarefas, seja ele um reconhecimento facial, seja ela uma transação online, uma
clínica, né, ela sempre vai precisar ali de inteligência artificial nas suas transações, cadastro de cliente, planilha, enfim, tudo hoje é inteligência artificial. Então, se a gente consegue automatizar tudo, por que não olhar isso para o mercado financeiro? E, cara, acredite, as IAs têm evoluído muito. O que funcionava ano passado, depois de um ano, já está muito mais avançado. As IAs estão avançando assim em um sentido que é assustador, mas quem aproveitar nesse começo, quem souber de fato como se posicionar e utilizar as IAs da melhor forma, vai fazer muita grana, galera. De verdade. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, tá? Sobre como a gente vai trazer os agentes de IAs aplicados ao mercado financeiro. Vocês conseguiram ver a noção do tamanho disso, cara? Bota o joinha aí que eu quero ver. O joinha. Se vocês acharam louco isso. Bota o joinha que eu quero ver. Se vocês acharam que isso é, de fato, a maior loucura do mundo que está acontecendo. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Criei uma conta na corretora. Calma, vou abrir para perguntas, tá? Show. Não consegui verificar. Vou participar do sorteio. Gessiane, seu nome está na planilha. Eu vi seu nome lá. Inclusive, eu coloquei aqui já na parte do sorteio. Você conseguiu preencher a planilha. Então é isso, tropa. É muito doido, né? Como os agentes, eles têm mudado a nossa forma de viver, na verdade, né? Não só para o mercado financeiro, mas como um todo. Hoje eu não consigo viver sem inteligência artificial. Seja fazer uma automação no chat GPT para tudo. Para tudo. Inclusive, deixa eu falar para vocês, esse slide aqui que eu preparei para a aula foi 100% com inteligência artificial. Eu só fiz o esboço, coloquei na IA e ela fez todo o trabalho para mim. Porque, imagine, perder tempo para poder fazer uma apresentação de slide. Hoje em dia você não faz mais isso. A IA faz tudo para você. E é isso que a gente vai falar, como aplicar a IA para o mercado financeiro. Estou louca para ver os dois prêmios. Top demais. Boa noite a todos. Então, já deu tempo de todo mundo chegar, vamos começar. Galera, o que são os agentes de IA? Basicamente, os agentes de IA, eles são sistemas autônomos. Eles basicamente reconhecem o ambiente, analisa dados, observa esses dados em tempo real e, basicamente, ele se adapta a esse cenário. Diferente aí de chatbots comuns, né, que a gente está acostumado, os chatbots, que não são agentes de IA, eles buscam basicamente uma regra fixa, né? Então, se você basicamente programar ele ali para uma função, ele só vai fazer aquilo. Então, se o cenário mudar, ele vai continuar naquela mesma linha de raciocínio. E isso, para nós no mercado financeiro, né, que a gente costuma saber, sabe disso, que o mercado ele é cíclico, ele muda o cenário o tempo inteiro, são vários padrões simultaneamente dentro do mercado. Então, você usar um robô que não seja um agente de IA, possa ser, sim, um erro fatal, porque o robô em si, se ele não for um agente de IA, ele vai estar meio que engessado, ultrapassado, digamos assim, porque ele não vai se adaptar àquele cenário do mercado. Ele vai continuar naquela mesma linha de raciocínio ali, ó, até, meus amigos, você parar ele não vai se adaptar ao cenário, ou seja, ele não tem uma análise adaptativa. Já os agentes de IA, não. Ele se adapta ao cenário. E falando também do mercado financeiro e de outras atividades, né? Seja ele para fazer qualquer atividade do seu dia. Ele precisa se adaptar ao que ele está fazendo, porque senão vai dar vários erros, pode dar conflitos, enfim. Então, a diferença de um agente de IA é que são agentes autônomos, eles percebem o ambiente e tomam decisão com base de dados e ações para poder atingir um objetivo específico. Qual é o objetivo que a gente está buscando aqui? Operações no mercado financeiro. Então, se um agente de IA que opera no mercado financeiro, ele precisa se adaptar a esse cenário baseado na configuração que você colocou. E a gente vai chegar a isso mais para frente, tá? Então, diferente de um chatbot comum, um agente de IA, ele trabalha de forma independente. Ele processa ali as informações em tempo real e executa as tarefas operacionais, né? Então, ele está analisando o mercado ali como um todo o cenário, se adaptando a isso. Então, ele tem um objetivo claro para poder buscar, ele observa os dados em tempo real, ele decide com autonomia o que fazer. E a gente vai ver isso na prática nos robôs. Ele age executando tarefas, né, automaticamente, a tarefa que você programar, estipular para ele fazer, e aprende e ajusta continuamente. Então, o ponto-chave é, o agente de IA, ele consegue aprender com cada erro que ele faz.
Então, quanto mais você executar operações com ele, mais operar, ele vai tendo a memória ali, gravando aquelas situações para poder se adaptar ao próximo cenário. Vocês vão ver isso no Miner e no Botizen, porque eles usam uma análise adaptativa de trocar ali a análise no momento que ele pega um loss, por exemplo. Se ele está ali em uma operação, pegando os takes, pegando o take, quando ele pega um loss, ele fala, opa, vou parar aqui, preciso analisar o que está acontecendo. O loss virtual é justamente isso, que a gente vai falar mais a fundo. Ele para analisar, ver qual é o cenário do mercado e, falando dos robôs adaptativos, ele muda a análise que ele estava fazendo, porque ele entende que se ele estava vindo naquela linha de raciocínio e pegou uma operação negativa, por exemplo, né, que não é o objetivo dele, o objetivo é pegar uma operação vencedora, ele vai mudar a análise, vai mudar a linha de raciocínio dele, se adaptar àquele cenário. E falando dos robôs, ele muda o dígito que ele está executando, basicamente, né? Então, a diferença dos chatbots para o agente de IA é justamente isso. O agente de IA se adapta ao cenário. E como é que funciona um agente de IA? Então, todo agente ele é constituído por 5 camadas fundamentais, que trabalham em conjunto, né? Para poder fazer as decisões ali, serem mais inteligentes e executar as operações de forma eficiente. Porque, primeiro, ele percebe o cenário, tem a percepção ali, a coleta de dados em tempo real. Opa, preciso analisar aqui como é que está o cenário. Quando você ligar seu bot, você percebe que ele fica assim, ó, buscando trades, analisando o mercado. Por quê? Ele está percebendo ali aquele cenário como um todo para poder tomar uma decisão. E vem a segunda camada, que é a memória. Então, ele está percebendo o cenário, ele vai gravar ali todo o histórico de operações passadas, os padrões que ele já está configurado para executar naquela estratégia, para poder melhorar o trade, com o passar das operações que ele for fazendo. Isso é a memória que a gente chama, né? Memória do sistema. E o raciocínio lógico, porque ele analisa, ele tem que perceber, memorizar e raciocinar ao mesmo tempo. Tudo isso o algoritmo faz simultaneamente, né? Ele analisa o cenário como um todo, identifica os padrões, calcula as probabilidades de entrada. Vocês vão ver isso nos registros, eu vou mostrar. Nos registros, ele fica assim, calculando a probabilidade de entrada. Se for uma probabilidade de, por exemplo, menos do que 30%, ele não vai executar aquela operação, porque para ele não vai ser uma operação assertiva, entendeu? Então, ele faz aquele raciocínio todo do trade para poder executar uma ordem. E a decisão que ele toma é baseada na estratégia que já está configurada no algoritmo. Então, basicamente, cada agente de IA, ele vai negociar com uma estratégia diferente. Ele tem um trabalho ali para ele fazer. É como se fosse uma empresa. Pense em uma empresa. E uma empresa, cada funcionário tem a sua função. Cada um vai executar uma função em um determinado setor. E o agente de IA da mesma forma. Então, cada agente ali, ele vai ter uma estratégia diferente para ele trabalhar, para poder se adaptar ao cenário do mercado. Entendeu? E ele vai tomar essa decisão baseada na estratégia dentro do algoritmo já programada. E isso vocês não precisam, basicamente, entender, porque já está implícito no algoritmo. Não vai ver, você não vai precisar programar a estratégia, digamos assim, porque a estratégia já está programada dentro do robô. O que você vai fazer é colocar as configurações, que seria o setup, né? O setup, basicamente, é o diálogo que você tem com o seu agente, para ele entender aquilo que ele quer que você faça, para aí sim executar a operação com você. Então, a decisão é baseada na estratégia que já está implícita no robô. E aí vem a ação dele executar essa operação automaticamente baseada em toda essa camada anterior, né? Para ele chegar na ação, ele precisa passar por todo esse cenário, digamos assim. E a gente olha só a operação ali sendo realizada, né? Já estando na plataforma e o lucro já no bolso. Mas perceba cada camada que existe por trás para aquele trade ser um trade vencedor, entendeu? Então, a IA, o agente de IA, basicamente, ele trabalha nessas 5 camadas. Por quê? Ele precisa perceber o cenário, memorizar as operações, os padrões, para poderem tomar uma decisão melhor e mais assertiva e se adaptar ao cenário, raciocinar qual tomada de decisão ele precisa, fazer essa ação, executar a entrada. Então, essas são as camadas aí que seu agente vai fazer antes de executar qualquer operação.
E aí que a gente entra mais a fundo na questão da análise dos agentes. Por quê? A análise adaptativa, o DIP análise, que vocês vão ver, é basicamente isso que a gente está falando, ele se adaptar ao cenário do mercado. Porque se ele está vindo ali em uma linha de raciocínio e ele pega, por exemplo, uma sequência de 2, 3 lotes, ele vai parar as operações, vai falar, opa, eu preciso analisar o que está acontecendo aqui, para poder melhorar a assertividade e buscar o meu objetivo final, que já está configurado lá no início do setup, né? Que a gente configura antes de ligar o robô. Então, o Deep Analysis, né, a análise mais profunda, a análise adaptativa, é o diferencial do nosso agente de IA, porque ele tem a capacidade de adaptação constante no mercado. Cada operação é uma oportunidade de aprendizado para ele, porque ele melhora com as decisões que ele vai fazendo. Então, e vou falar aqui para vocês de antemão, tá? Além do loss virtual e do Deep Analysis que já tem disponível nos robôs, nos agentes, já estamos implementando uma nova atualização de estrutura de gerenciamento, que seria um trailing stop. Quem não sabe, o trailing stop é como se fosse um stop que vai se adaptando ao seu lucro, por exemplo. Porque se você estiver, por exemplo, em um cenário positivo lá, pegando vários takes, uma assertividade muito boa, e seu robô, o seu agente, na verdade, ele pegar uma sequência ali, sei lá, de 3, 4, 5 operações negativas, ele vai usar do lucro, não do seu stop, vai conservar o seu lucro e vai meio que você vai parar no lucro, nunca vai perder do seu capital, entendeu? O trailing stop é basicamente isso, ele vai conservando ali o lucro nas operações. Se ele pegar uma sequência, ele vai parar, você mesmo vai definir isso nas configurações, a proteção do lucro. Porque se você já tiver uma sequência, sei lá, fazendo ali $98 para bater 100, e aí o agente vai e pega uma sequência negativa, ele vai parar ali na porcentagem que você estipulou. Por exemplo, de 100% do lucro, eu quero que se o trading stop acione quando ele atingir ali 70% do meu lucro. Ou seja, se ele pegar uma sequência negativa, ele só vai perder 30% do lucro, vai parar em 70%, e você vai finalizar ainda assim com a meta batida do lucro no bolso. O trading stop, né? Isso é um exemplo, atualização que já está vindo. O Deep Analysis hoje, ele faz algo parecido, que é basicamente o loss virtual. É um teste que ele faz na conta virtual antes de executar a operação na conta real. Dentro da MFX, como vocês sabem, ela é conectada, a plataforma é conectada à Derive, né, que é a corretora que a gente usa nas operações. A Derive, ela disponibiliza para a gente um saldo virtual de $10 mil para poder fazer os testes, as operações, antes de você fazer um depósito real na corretora. Então, você consegue utilizar a conta virtual e também a conta real nas operações. Então, o Deep Analysis, ele faz isso. Ele faz um teste na conta virtual antes de executar qualquer operação na conta real. Aqui na foto tem específico, ó. Vocês podem ver. Ele pegou aqui uma sequência de ganho. Eu vou abrir o robô para vocês verem, mas só para vocês entenderem aqui na foto. Vocês podem ver que ele pegou uma sequência aqui, ó. Veio aqui para o último, ó. Tá vendo? A última operação. Real ganho, pegou aqui 2,89, tá vendo? Depois ele foi e pegou aqui, ó. Real ganho, $1. E aí ele foi e pegou virtual perda. Tá vendo? Uma virtual perda, o que seria? Ele fez um teste na conta virtual. Ele pegou aqui, ó, 3 sequências de loss virtual, que não simplesmente não foi nenhuma operação na conta real. Aí ele entendeu que o cenário estava bom e executou a próxima entrada, ó, real ganho, como vocês podem ver aqui. Então, o loss virtual é como se fosse uma proteção a mais nas suas operações. É um teste que ele faz ali para poder proteger o seu capital. Então, ele vai fazer uma operação na conta real. Se ele pegar um loss, ele faz um teste na conta virtual para depois ele fazer essa operação na conta real, para aumentar a probabilidade de assertividade, digamos assim. Então, o Deep Analysis, ele mantém a consistência do agente, que mantém um desempenho estável ali, mesmo que em diferentes cenários, né, em diferentes adaptações. Ele aprende com o cenário, identifica ali os erros e armazena a memória das lições para poder não repetir aqueles erros. Então, aquilo que eu falei sobre a análise adaptativa. Ele vai realizando e vai gravando ali na memória as operações que para ele não foram tão assertivas, digamos assim, para ele não executar aquele padrão novamente. E os ajustes, né, que os agentes fazem, que ele otimiza basicamente as estratégias com as bases dos dados reais anteriores, que é isso que a gente estava falando, sobre se adaptar
ao mercado. Entendeu? Dúvidas? Esse é o momento. Top demais. Boa noite, Severiano. Boa noite, Ailton. E aí, galera, ficou claro aí para vocês sobre o Deep Análise? Vamos lá. Tem um presente aí para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aí. Vocês vão sair daqui, eu tô falando, vocês vão sair dessa aula, vocês já vão ligar o seu agente aí, cara, já vai começar a fazer dólares hoje. Não é para ontem, não, é para hoje. Hoje mesmo, você vai desligar a live aqui, vai entrar na minha FX e vai começar a fazer seus dólares. Bora, bora, que tá só começando, tô só aquecendo. Por enquanto tá tudo show. Top, show de bola. Boa noite. Vambora, então. Bora, grande Alex. Conseguindo, galera. O loss virtual é aquilo que a gente estava falando, é a proteção inteligente do agente de IA, porque é um teste que ele faz de segurança na conta virtual antes de executar ali na conta real. Ele vai fazer uma camada, né, adicional de operação. Ele identifica as oportunidades, testa na conta virtual, valida o resultado e aí sim executa na conta real. Bora ver isso na prática? Vamos ver? Vou ligar aqui o meu robô. Quais são os robôs que possuem loja virtual, Samara? Todos. Todos os robôs possuem loja virtual. A diferença é que você precisa modelar aqui no... Definir isso, na verdade, no modo de negociação. Porque se ele negocia no modo veloz, ele não vai utilizar a loja virtual em alguns robôs. No modo veloz, o agente que usa o loja virtual é o Botzen, já está implícito no modo veloz. Botzen. Os outros você só consegue utilizar aqui no modo balanceado e preciso, o loss virtual, tá? Então, a gente vai colocar aqui o Botzen para trabalhar. Vamos lá, vou botar ele aqui, Botzen. Colocar uma entrada baixinha mesmo, só para poder a gente... Vocês estão vendo aí, né? Já está de meta batida. A gente pegou 167 dólares, 2% aí do capital. Vou aumentar aqui o lucro, vou botar 170. Poder ele rodar ali. Então, vocês vão ver a diferença no modo veloz do Botzen e o modo veloz do Mining. Tá? A gente vai ver aqui a diferença. Então, o Botzen, no modo veloz, ele já tem um loja virtual implícito. Então, quando eu iniciar aqui o meu robô, ele começar a executar as operações, ele está buscando o trade, tá vendo? Buscando os trades. Vamos lá. Está buscando os trades. O que significa isso, Samara? Ele está analisando o mercado. Quando ele encontrar uma operação, ele vai executar o contrato. Aí, ó, o contrato aberto. Tá vendo? Aqui, ó. O resultado já está aqui no gráfico. Duas operações negativas, agora ele pegou uma operação positiva. A gente consegue ver isso aqui detalhadamente no Deep Análise, tá vendo? Modo Deep Análise. Quando você clicar aqui, já vai abrir aqui a sequência do robô. Ó, por enquanto, ele só pegou 3 operações aqui com o Botzen, que foi uma entrada primeira, depois ele pegou a segunda e ele pegou a terceira. Não fez a proteção ainda, a proteção do loss virtual. Vocês vão ver ele fazendo isso quando ele entender o cenário. Ele vai analisando o mercado e vai buscando ali. E aí, quando ele entender que é preciso utilizar o loss virtual, o próprio agente vai entender isso. O maior erro do operador, do trader que opera com inteligência artificial, é querer atrapalhar a análise do agente. Porque se você configurou o seu setup, deixou as configurações tudo corretamente com a sua estrutura de gerenciamento, não tem por que você interferir ali na análise do agente. Se ele estiver negociando, você não pode atrapalhar as análises que ele está fazendo. Porque já aconteceu muitas vezes, galera, de a gente estar aqui operando, e chegar na última operação, ele já está pegando uma sessão negativa, chegar na última operação, ele conseguir fazer toda a recuperação, voltar para o break-even e bater a minha meta. Então, é isso que eu falo, de você não interferir a análise do robô, do agente. Deixa ele trabalhar, porque a estratégia já está implícita nele. Ele vai analisar, buscar os trades, e aí sim, vai fazer o melhor cenário para a gente, de acordo com o objetivo que você estipulou. Aí, contrato aberto. Então, por enquanto, ele ainda não usou o loss virtual, porque
ele está entendendo que o cenário está assertivo, que ainda não é preciso utilizar o loss virtual. Ó, já vai bater a meta ali. A gente botou 170, faz alguns 2 trades ali, ele já bate ali o que a gente programou, né? Que fica mais ou menos $3 ali de lucro. Então, ele vai se adaptando à análise. E aqui a gente consegue ver. Aqui, ó, nos registros também, ó. Registros, tá vendo? Toda a análise que ele tá fazendo, ó. Analisando o mercado, tá vendo? Ó, pegou aqui uma análise negativa, ó, bateu a meta agora, tá vendo? Você vê aqui pelo registro dele, ó. O tempo executado da estratégia aqui, ó, ele bateu esse resultado em 2 minutos e 47. Aí, essa última operação que ele fez, ó, ele pegou um ganho aqui de 35 centavos, tá vendo? E o lucro-alvo aqui foi de 170, que foi o que a gente estipulou aqui, ó. Então, tudo nos registros. Ele não usou loss virtual, pelo que eu estou vendo aqui. Ele não puxou. Porque provavelmente está em um cenário assertivo. Vamos usar ele aqui no modo balanceado. Vamos mudar o agente, para a gente ver outra estratégia? Vou colocar aqui o Iron Bolt. Vamos ver o Iron Bolt no modo balanceado. Vou aumentar aqui mais $5 de meta. Então, perceba aqui. Toda vez que você pegar um lucro, você aumenta a sua margem. Por quê? Para você bater o seu stop loss, ele vai precisar pegar uma sequência negativa para perder o lucro que você já fez e ainda o stop que você programou. Tá entendendo? Então, aqui, basicamente, para a gente bater esse limite aqui, ó, de 200 que a gente estipulou, ele teria que fazer uma sequência muito negativa para perder os 170 e ainda trabalhar mais para poder perder os 200. Então, cada vez que você for trabalhando, que o agente for operando, fazendo lucro, vai aumentando a sua margem. E aí, por consequência, vai diminuindo o seu risco. Né? Então, o Iron Bolt, vamos ver ele no modo balanceado, para ver a diferença aqui da análise. Ó, contrato, tá vendo? Ó, começou. Contrato virtual, ó, loss virtual aqui, ó. Puxou, tá vendo? Virtual ganho, virtual perda. Aí, tá vendo? Ele tá fazendo o teste na conta virtual. Perceba que em nenhum momento ele pegou nenhuma operação na conta real ainda. Meu saldo tá parado aqui, ó. Pegou um agora. Pegou uma entrada agora, ganho real. Aí já voltou pro virtual. Tá vendo? Olha como ele faz a proteção do lucro. O teste, o deep análise, né? Que a gente chama análise adaptativa. Ele vai pegando ali a operação na conta real, cara, ele percebe o cenário, ó, a memória, a percepção, entende e opera na conta real. Ó. Tá vendo? Quando ele pegar ali, ele vai resetar tudo e já vai voltar tudo para o... Ó, resetou, loja virtual. Pronto. Análise adaptativa. Então, usem no modo veloz, ele não usa, ele usa o loja virtual e os outros robôs no modo veloz, ele usa com o modo balanceado e preciso, certo? Pega esse daqui aí, já vai pegando a papel e caneta, galera, e anotando. E aí, inclusive, dentro do treinamento da mentoria renda automática, tem um módulo somente com os agentes de AI, onde eu explico cada estratégia dos agentes, estratégia por estratégia, como configurar, tudo certinho, todas as configurações. A gente tem 11 agentes aqui, ó. Então, são 11 módulos para cada agente de IA, explicando como é que funciona cada análise, como você configurar tudo certinho, porque eu sei que o maior medo de vocês é não saber configurar o agente de forma correta, né? Possa ser que você não saiba configurar e configure de uma forma errada, e aí acabe pegando uma sequência negativa. Eu sei que o maior medo de vocês é esse. Então, por isso que a gente está batendo bastante nessa tecla. Por quê? A estratégia, ela já está implícita em cada agente aqui, em cada algoritmo. Tá vendo? Cada agente desse aqui, ele trabalha com uma operação, uma estratégia diferente. Então, você precisa saber realmente configurar de uma forma correta para que você venha obter o melhor resultado. E aí a gente vai bater nessa tecla, pegar na mão de vocês, ajudar em cada configuração para que vocês venham obter a melhor experiência, a melhor usabilidade do aplicativo, certo? Então, o loss virtual, tropa, é basicamente isso. É um teste que ele faz ali na conta virtual antes de executar uma operação na conta real. Olha o miner. O miner, eu liguei no modo balanceado, peraí, deixa eu botar no modo veloz para vocês verem. O modo veloz, ele não tem
o loss virtual, ó, de análise. Porque ele vai pegando ali as operações uma atrás da outra, ó. Vai pegando, e aí ele vai parar no take e vai parar no loss. O agente miner. Só que ele é o minerador. O que é o minerador, Samara? Ele vai pegando ali as operações, as micro-operações, só que são operações muito assertivas. Eu já cheguei a pegar 750 takes, eu postei, inclusive, esse vídeo lá no canal, galera, do WhatsApp. Depois lá na mídia do canal, procura esse vídeo. Eu vou até remandar lá para vocês. Eu peguei 750 takes com o miner uma vez, no modo balanceado. Então, ele vai fazendo ali, minerando, né, as operações, ó, são entradas baixas, porém, ele tem uma assertividade muito boa, uma assertividade muito, assim, de fato, para mim é um dos meus preferidos. Eu tenho meus queridinhos também, que na mentoria eu vou falar para vocês. A gente vai montar uma carteira de agentes juntos. O que é uma carteira? Por quê? Entenda como eu falei. Cada agente, ele trabalha com uma estratégia diferente. Então, existem estratégias que são mais agressivas e estratégias que são mais conservadoras. Aqui vocês conseguem ver. O miner, ele pegou aqui a operação com o dólar, ele lucrou aqui, ó, 6 centavos de dólar. Já o Ironbot, o mesmo um dólar, ele lucrou 35 centavos, porque as operações do Ironbot são mais agressivas do que a do miner. Porém, a assertividade também é tão boa quanto a do miner. São estratégias e análises diferentes. Então, cada agente meio que possui seu perfil, digamos assim. Então, se você é uma pessoa que tem um perfil conservador, não tem como você configurar um setup agressivo, que aí você não vai sustentar esse setup, não vai conseguir ter o resultado que você deseja. Então, você precisa meio que montar uma carteira de agentes que você, de acordo com o seu perfil, porque você já vai ter os agentes ali específicos para operar, trabalhar por você, já os setups programados para fazer isso, e aí entra o seu papel como operador de inteligência artificial, que é gestar o seu capital de forma correta, a estrutura de gerenciamento. Entendeu? Então, eu falei para vocês que vocês vão sair dessa aula aqui com tudo pronto, né? Para poder ligar o seu agente e fazer dólares ainda hoje. Vou entregar um bônus aí para vocês, tá? Para quem está aqui na live. Abre seu celular aí agora, a câmera do seu celular. Vou abrir um QR Code aqui na tela. É um presente para vocês, tá? Olha aí. Deixa eu ver, acho que não apareceu, né? Sim. Pronto, abre aí. A tela do seu celular, escaneia esse QR Code. Era para ter sido no YouTube, galera, como eu falei para vocês, né? Essa live. Mas é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Então, escaneia esse QR Code aí, que vai ter um presente para vocês. O que é isso, Samara? É uma planilha de gerenciamento de risco. A planilha que eu uso nas minhas operações para fazer o meu acompanhamento de capital, tá? E 2 setups validados para vocês utilizarem aí nos seus robôs, nos seus agentes. Você vai sair dessa live aqui agora, vai desligar a live, vai abrir os 2 setups, vai abrir o seu gerenciamento de risco e já vai, ó, começar a minerar os dólares, já fazer os dólares aí, lucrar 5 vezes mais. Quem pegou aí a planilha e o setup, deixa o joinha para eu ver. Quem escaneou aí o QR Code e pegou o bônus. Bota aí o joinha. Bota aí, que eu quero ver. Está todo mundo aproveitando. Vocês estão acompanhando. Boa. Luana, Marcelo, só a Luana e Marcelo? Estou acreditando. Não consegui. Estou vendo pelo celular. Estou pelo celular, não consigo. Vou mandar o link aqui, então, para quem não conseguir escanear o QR Code. Eu sou boa, galera. Eu sou boa. Acredite. Estou aqui para poder cortar o caminho de vocês. Vou mandar aí no chat, tá? Para quem não conseguir escanear o QR Code. Olha aí. Olha o presente aí. Beleza, né? Facilitando tanto. Quero ver se... Ó, quem sair dessa live aqui e fizer o primeiro lucro com tudo que eu tô falando aqui, manda para mim o resultado, tá? Vou fazer questão de postar você. Que você saiu dessa live aqui, da live do Renda Automática e já conseguiu fazer os seus primeiros resultados, seus primeiros dólares no mercado Coin. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Bora, bora, bora. Pegaram o take aí, né? Vai ficar gravado.
Tive problema com o áudio. Sim, vai ficar gravado. Vai ficar disponível no YouTube, acredito que amanhã, galera. Porque, como eu falei, né? Era para ter sido no YouTube, deu aquele problema na transmissão, viemos para o Meet. Então, amanhã está disponível para vocês reassistirem a aula. Beleza? Então, pegou o take aí? O Deep Análise, o Loss Virtual, é basicamente a proteção inteligente que o seu agente vai fazer ali para proteger cada vez mais as suas operações. E outra coisa que eu tenho que falar, cada estratégia aqui é uma estratégia diferente. E como vocês viram aqui, ó, nas negociações, nos registros, o miner, ele estava operando aqui, ó. Cadê? Vocês vão ver dígito under, dígito over. O que é isso? É a análise que o robô está fazendo, que o agente está fazendo. E o sequence, cadê? O agente sequence, aqui, ó, sequence, ele opera em call e put. É basicamente as análises que a gente faz manualmente, né? Ele analisa a tendência, então ele vai operar em call e put. Deixa eu botar ele aqui para vocês verem. Colocar também no modo veloz, vai. A gente pega as operações rápidas. Ó. Aí, ó. Rise, tá vendo? Rise é o quê? Put. Fall, assim, e fall é put, tá vendo? Olha a diferença. Onda, e agora rise e fall. Fall é put e rise é call, ou seja, ele está operando em operações de call e put. E aí você percebe a diferença também no payout aqui dos retornos das operações, ó. A gente está entrando com $1 de operação e ele está tendo um retorno aqui de 84 centavos. Então, o payout é maior, porque as operações de rise e fall são em 85%, tá? 85%, 84% mais ou menos. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui no modo veloz não tem o Deep Análise, nesse robô, nesse agente. Você, para usar o Deep Análise, você precisa usar um modo balanceado e preciso. Então, pega o take aí, Samara. Meu capital é de $100. Botei $100 na minha ficha para poder negociar com os agentes de A. Qual modo de negociação eu preciso utilizar? Cara, isso já está meio que explícito aqui para a gente, né? Se você tem um capital baixo com uma margem pequena, você vai utilizar o loss virtual de penálise para poder melhorar sua assertividade. Então, sempre opere no modo balanceado e no modo preciso, porque o modo veloz, o próprio nome já diz, é mais negociação e menos precisão. Possa ser que você realmente tenha uma assertividade muito boa, mas também possa ser que você pegue uma sequência rápida, negativa. E aí você precisa ter uma estrutura de gerenciamento pronta ali para poder agir. O que seria isso, agir? O setup, né? Que você define aqui, antes de você ligar o seu robô, já precisa estar corretíssimo, para que você não venha ter uma experiência negativa, digamos assim. Então, sempre que você for utilizar o seu robô com uma margem baixa, de 50, $100, utiliza sempre no modo balanceado e preciso, que ele vai ter uma sensibilidade muito, mas muito melhor, tá? Sempre utilizando essas duas funcionalidades aqui, ok? Vambora, vambora. E como que eu escolho o meu agente? Eu tenho certeza que essa é a segunda maior dúvida que vocês estão tendo aí. A primeira dúvida é, como que eu configuro corretamente, Samara? A segunda, como escolher um agente? Liguei o aplicativo aqui agora. Qual robô eu vou escolher? Qual agente vai trabalhar por mim agora, nesse momento? Você precisa fazer 4 perguntas. Você precisa primeiro definir o seu perfil, lembra aquilo que eu falei? Você precisa ter uma carteira. O que é uma carteira? A carteira é simplesmente você escolher. Você já ter ali os seus agentes específicos que você vai operar. Eu opero com o Miner, eu opero com o Ironbot, com o Zen, no modo balanceado, e com o Ironbot. Esses são os meus 3 agentes que sempre trabalham por mim. E aí, a configuração de gerenciamento também a gente vai manter, que é diferente do gerenciamento do setup. A gente vai falar sobre isso. E aí você mantém a estrutura de gerenciamento e só muda o setup de operação, porque a estrutura de gerenciamento ela não se altera. Você só vai mudar a estrutura quando a sua banca for evoluindo. E claro, sua margem vai crescendo, seu lucro também cresce, né? E seu stop loss também. Então, você precisa primeiro definir o seu perfil. Se eu tenho um perfil conservador, eu vou usar os agentes que mais combinam com o meu perfil. O modo balanceado, o Miner, o Ironbot, modo balanceado, vocês viram uma sensibilidade muito boa. Se eu tiver um perfil mais agressivo, eu vou utilizar o Takebot, o Sequence
para poder realizar as operações. Pode ser modo veloz, pode ser modo balanceado, dependendo do tipo de objetivo que você quer, né? Se você quer usar log virtual ou não. E aí você vai escolher o seu agente mais adequado para o seu perfil. Então, se eu tenho 3 agentes aqui que eu sei que é adequado para o meu perfil, eu vou trabalhar com eles. E aí você vai definir os ativos. Vai escolher quais pares, porque quando você vem aqui, ó, para montar um setup, perceba que são 2 camadas. A primeira é até aqui, ó, até o modo de negociação, e a segunda camada a partir daqui de baixo. Por quê? Quantia inicial, lucro-alvo e limite de perda é gerenciamento de risco. Então, não se altera. O que você vai mudar aqui constantemente é o setup. O que é o setup? É o ativo que seu agente vai negociar, é o agente que vai operar por você e o modo de negociação que esse agente vai operar. Isso vai definir o seu setup. O gerenciamento de risco, aqui embaixo, a segunda camada, é baseado no seu capital que você tem disponível para realizar essas operações. Então, já pega a segunda dica aí. Abre um bloco de notas, ou pega um papel e caneta para poder anotar isso daqui. Dentro da mentoria Renda Automática, tem uma aula de 30 minutos só sobre estrutura de gerenciamento, onde a gente destrincha a estrutura completa. Tudo o que vocês precisam sobre o gerenciamento. Mas eu vou falar aqui rapidamente por cima. Como eu falei, vocês vão sair da live prontos para poder operar com seus alunos. Então, pega o take aí. Você sempre vai trabalhar em cima do seu stop loss. Por quê? O stop loss você já tem na sua mão. O stop gain você está buscando. Você não tem ainda. Então, trabalhe com aquilo que você tem na mão, tá? Então, o que você tem na mão é o seu stop loss. O seu stop loss, ele não pode ultrapassar 5% do seu capital. Por que, Samara? Porque 5% é uma margem saudável para você fazer uma recuperação em caso em um ciclo de 3 dias negativo, por exemplo. Porque 3 dias negativo vão ser 15% ali do seu capital, você fazendo stop loss de 5%. Então, se você bater 3 dias negativo, 15%. Você vai precisar de mais 3 dias para fazer a recuperação, ou seja, risco retorno para 1, para voltar para o positivo. Então, fica saudável. Sempre lembre isso. Isso aqui, galera, vale tanto para as operações dos agentes diários, quanto para as operações manuais, quanto para as operações de outro mercado que você for fazer, tá? Gerenciamento de risco não se altera. Porque, perceba, sei lá, você está operando ali em qualquer outro mercado, Forex, digamos assim. Ali operando Forex, estou com a estrutura de gerenciamento, um dia negativo, devolvo meu lucro 50% do meu stop, em vez de perder 5%, perco 50%. Como que você vai fazer a recuperação de 50%? Em quantos dias é necessário para fazer isso? Ó, emocional já pesando. Poxa, eu tenho que recuperar 50%. Está entendendo como não fica saudável? Então, a estrutura é o ponto-chave. Independente se você está operando manual, se você está operando com agente de ar, a estrutura é que vai levar grana para o seu bolso. Então, foque nisso. A estrutura, o saudável da estrutura de gerenciamento é, no máximo, até 5% de capital. Porque assim você consegue trabalhar em cima dessa margem e fazer a recuperação de forma saudável. Tá? Então, 5% ali, digamos que de um capital de 200, né? Que um ganhador vai sair daqui hoje. 2, na verdade. Com 2 bancas ali de 200. Vou fazer um exemplo em cima disso, então. $200 menos 5%, você tem um stop loss ali de $10 no dia. Você vai pegar esses $10 e você vai dividir por 20. Dividindo por 20, você vai encontrar aqui o valor inicial de cada operação do seu robô. Então, se o meu stop loss é 10, meu limite de entrada vai ser 50 centavos. Eu vou vir aqui em quantia inicial, vou colocar aqui 50 centavos de dólar. Pronto. Aí você já entende o quê? Já sabe o quê? Que o seu limite de perda é 5%. Então, se é 5%, é $10. Coloca aqui o número 10. E o meu stop gain, Samara? Eu sempre recomendo que você faça um risco-retorno 1 para 1. Ou seja, se você arriscar 10, você busca 10. Ou, se você não quiser arriscar 1 para 1, você vai arriscar 1% a menos. Você vai arriscar 5% de stop loss e buscar 3% de stop gain. Então, $200 mais 3%, $6. Seu lucro-alvo aqui, $6. Então, aqui você já definiu o seu gerenciamento de risco. Você definiu o valor inicial que a gente vai executar cada operação, definiu aqui o seu limite de stop gain, que é $6, 3% do seu capital, e
o seu limite de perda, que é de 5%. Ou seja, no pior cenário, você só vai perder $10. E no melhor cenário, você só vai lucrar $6. Entendeu? Ele vai trabalhar em cima daquilo que você configurar. Lembre-se sempre disso. O seu agente, ele vai fazer aquilo que você configurar. Então, a parte chave é você saber gerenciar e montar um setup corretamente. Por isso que eu liberei para vocês 2 setups aqui já validados. Samara, eu quero criar o meu próprio setup. Eu quero fazer as minhas próprias análises. Não quero ficar dependendo de análise de sinais. Eu quero mesmo fazer a minha própria análise. Como que eu faço isso? É possível. Você vai fazer um backtest. Simples assim. Você vai pegar ali um backtest ali que eu recomendo de pelo menos 30 dias para você montar um setup. Mas para poder... Eu já estou aqui para poder cortar o caminho de vocês, né? Já falei isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas para você montar um setup, você vai fazer um backtest. Demanda tempo, demanda estudo, demanda conhecimento. Claro, não é fácil você montar uma estratégia. Mais fácil você simplesmente validar um operacional. Tá entendendo? Então você precisa fazer um backtest. Samara, eu quero montar a minha estratégia, o meu próprio setup. Bom, você vai pegar ali uma planilha, você vai fazer o setup, né? O que é o setup? Você vai precisar fazer 4 perguntas. Qual ativo? Qual agente? Qual modo de negociação? Porque lembra que em gerenciamento não se altera? Pronto. Então, você vai fazer essas 3 perguntas. Qual ativo? Qual agente? E qual modo de negociação? Feito isso, você vai analisar os horários. Bom, esse setup aqui, volatilidade 100. Um exemplo, esse setup que eu mandei para vocês aqui, ó. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Ó, o setup. Volatilidade 100. Boot Miner. Modo veloz. Aqui é o setup. E aqui é gerenciamento de risco, tá vendo? Então, qual é o setup aqui? Miner, Boot Miner, volatilidade 100 no modo veloz. Pronto. Esse é o setup. E aí eu vou descobrir qual o horário mais assertivo para eu executar esse setup com o meu robô. Como que eu vou fazer isso? Testando. Hoje em dia, eu não preciso mais fazer isso manualmente, porque eu já tenho um próprio sistema que faz setups para mim, que analisa o mercado. Inclusive, ele está disponível para todos os alunos dentro do grupo do Telegram, galera. E, ó, inclusive, está tendo uma sessão agora. Ó. Esse momento está 4x1. Mas aqui o próprio sistema envia as operações de análises manuais, né? E análises automáticas, aqui com os bots, ó. Melhor horário. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver, não estão vendo, né? Aqui, ó. Tá sendo uma sessão agora, tá 4x1, tá vendo? Essa sessão aqui vai ter 22h45. Mas o sistema próprio manda as operações aqui pra gente, a análise, tanto do modo manual quanto do modo automático. Aqui, a última sessão no modo automático. Ele enviou aqui pra gente o setup, ó. O ativo Bull Market, tá vendo? Bull Market. Modo balanceado, eu ia vir aqui, ó, Bull Market. Opa, né? Bull Market. Modo balanceado. Modo balanceado. Qual a primeira análise? Take bot. Então, vemos aqui, escolho o agente, take bot. Qual horário? Eu posso executar esse setup aqui das 10h30 até as 10h50, ou seja, eu tenho uma janela de 20 minutos para executar essa operação. Como que eu vou saber disso? Backtest. Samara, não tenho tempo de validar backtest. Não tenho tempo de criar estratégia. A gente já entrega os setups validados para vocês. Seu papel é gerenciar como um trader, um operador que opera com inteligência artificial. Tem uma boa gestão ali do seu capital, porque as análises já estão implícitas na análise dos agentes, né? E você vai receber os melhores horários para executar essas operações. Então, é ir para cima do gerenciamento de risco, meus amigos. É fazer uma boa gestão da sua empresa. O seu capital é a sua empresa. Então, como que você vai ser um empresário bem-sucedido se você não sabe gestar o seu próprio capital? Tá entendendo? Você tem a faca e o queijo na mão. É os agentes operando por você, analisando por você o mercado de forma automática. E o mínimo que você pode fazer é gerenciar de uma forma correta. Entendeu? Então, você vai receber o setup, o horário para executar as melhores análises.
E outra, as análises manuais, Samara, não tem um tempo de pegar as operações manuais. Você pode analisar aqui você mesmo com sua própria estratégia, né? Price action, probabilidade que a gente já conhece, fazer as marcações aqui no gráfico. Não tem o tempo de operar manual, pegar a lista manual. Você vai vir aqui, ó, agendar. Ó, um exemplo. A última sessão aqui, ó, que faz 3 horas, fechou 90%. Tá vendo? Foram 9x1. A primeira operação. Olha essa sequência aqui, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Hoje o dia foi tão corrido, resolvendo as coisas aqui da live para vocês, eu acabei nem operando manual, só operei no automático mesmo. Mas olha essa sequência, foi 1, 2, 3, 4, 5 takes seguidos, diretos. Então, Samara, não tem um tempo de pegar essas análises manuais. O que eu vou fazer? Eu vou agendar. Então, aqui você tem o ativo, a volatilidade 10, você tem a direção, que é caldo, e você tem o horário, e a expiração de 5 minutos. Então, eu vou vir aqui, ó, ligar aqui, ó, modo agendar, tá vendo? Vocês não estão vendo minha tela, acredito. Ah, tá vendo assim. Eu vim aqui, ó, modo manual, tá vendo? Vou ligar aqui o agendamento, liguei. Aí eu vou vir agendar essa operação. Então, às 15h05, no volatilidade 10 no call. Então, vemos aqui, ó, 5 minutos de expiração. A data de hoje, dia 5/2/2026. Qual horário? 15h05. 15h05. Deixa eu agendar uma para agora, para vocês verem melhor. Ó, tá acontecendo uma operação agora aqui no Bull Market, tá vendo? Vai finalizar agora, 9h10. Então, a gente tem a próxima operação aqui, 9h15 e 9h25. Uma dica, você não consegue agendar com 5 minutos de antecedência. Você só consegue agendar com mais de 5 minutos. Então, essa daqui de 9h15 a gente já não consegue mais agendar. Mas a de 9h25 eu consigo. Então, a gente vai agendar aqui, ó, 9h25. 9h25, volatilidade 25, um put. Então, aqui, ó, 5 minutos, data de hoje. 9h25. 25. Pronto. Vou colocar aqui o meu valor de entrada, $10. E é o volatilidade 25. Ativo, volatilidade 25. Aqui, pronto. Configurei. Ativo, volatilidade 25. 5 minutos de expiração. Data de hoje, 9h25, e o valor de entrada. Qual é o sentido da operação? É um put. Então, ó, já atualizou aqui pra gente, tá vendo? A operação de 9 horas, que finalizou agora 9h10, foi um take aqui no break-even, tá vendo? A próxima agora é 9h15, daqui a 5 minutos. Então, foi volatilidade 25, um put. Aí, agora eu já configurei aqui, é só apertar o botão, put. Ó, já tá aqui, tá vendo? Programado, agendado. Já tá aqui o botão, se eu quiser vender essa operação. Se eu for aqui em negociações na minha carteira, já tem uma ordem pendurada. Tá vendo? O valor de entrada de $10. Se eu quiser sair agora, eu já saio. E aqui é o tempo que falta para finalizar essa operação. Não para começar, mas finalizar essa operação. Porque quando é 9h25, exatamente, ele vai abrir o contrato automaticamente com uma venda baseada aqui na configuração que eu fiz. Então, você tem essas duas possibilidades. Operar manual, ainda agendar as operações, operar com robôs, com os agentes, e receber também os melhores horários ali para poder executar as suas operações. Tá vendo? Aqui são operações tudo com robô. Robô, ganho, tá vendo? Todo o histórico fica aqui. Em negociações em modo carteira. Inclusive, essa função carteira aqui, independente se a ordem está pendurada ou se já está acontecendo, você pode vender no botão. Tanto aqui, né, no botão vermelho, quanto aqui no gráfico mesmo. Clica aqui e vender as operações. Então, é muito manejo, galera. É muita forma de você fazer dinheiro, de fazer grana. Só não faz quem não quer. Só não faz que não está disposto a se dedicar. Porque o resultado também não vai vir assim do dia para a noite. A gente sabe disso. Tudo a gente precisa de dedicação e consistência. Então, se você já tem uns setups, né, validados, porque quem entrar para a mentoria não vai ter só esses 2 setups que eu liberei aqui agora para você. São mais de 20 setups que a gente tem validado. E a gente valida setup todo dia. E a gente manda a lista de operações dentro do grupo com setups validados. E isso é um trabalho que, tipo assim, você não pode nunca parar de fazer. Você tem que estar sempre validando setups, porque o mercado é cíclico. Ele vai estar sempre se adaptando.
Entendeu? Você pode montar o seu próprio setup, vocês mesmos, com as suas estratégias, com as suas configurações, com os agentes aqui, ou simplesmente copiar as análises que a gente já envia, porque já são setups validados, e seguir ali o gerenciamento de risco, que também a gente já ensina a estrutura por completo. Então, de fato, é algo que, se você se dedicar, você vai conseguir ter o resultado ali no final, o resultado que você deseja, né? Tem que estar respeitando, meus amigos. Só depois dessa rede social aí agora que eu fiquei com o triplex na minha cabeça. E vocês não ficaram, não, assustados? Como a IA tá avançando? A IA tá avançando demais. A gente já tá em 2026. 2030 já vai ter até carro voador, se duvidar. Não duvido, não. A IA hoje já responde, já faz call. Galera, tem agentes de IAs hoje que fazem até reunião no Meet, para vocês terem noção. Não sou eu que estou falando, não. Pesquisa aí no YouTube, no Google, que vocês vão ver. Os agentes estão tão avançados que os agentes de IAs hoje em dia, chega, eu tô me arrepiando aqui, ó. Eles são capazes de até a gente fazer uma reunião no Meet. E essa reunião que eu estou fazendo aqui poderia ser um agente de IA fazendo para vocês. Vocês imaginam o quão surreal é isso? O quão está avançado? Ó, tô me arrepiando falando. O quão está avançado a tecnologia das inteligências artificiais. E, cara, se a IA é capaz de fazer uma reunião no Meet, é capaz de se cadastrar em uma rede social, conversar com outras IAs, filosofar sobre a existência da vida humana e da interação das inteligências artificiais, é possível executar operações no mercado financeiro. Então, abra a sua mente para um novo mercado. O mercado financeiro tem se adaptado. Quem não se adaptar está ficando para trás. O que funcionava há um ano atrás, hoje em dia está muito mais avançado. Então, você precisa se adaptar a isso, ao cenário do mercado, e da melhor forma do que fazer isso com a inteligência artificial. Porque se você for fazer isso humanamente falando, é quase impossível você fazer o que um agente de IA faz, um humano fazer. Porque o agente ele vai basicamente fazer aquelas tarefas repetitivas que a gente está acostumado a fazer, só que não tem um resultado tão bom. Porque, por exemplo, um agente é capaz de operar 24 horas por dia. Um ser humano, não. Um agente é capaz de seguir ali a estrutura de gerenciamento e a estratégia de forma fria, calculista e de forma constante. Já o ser humano, ele vai ter emoções envolvidas para poder fazer isso. Ele vai ter o psicológico envolvido para poder fazer os trades. Uma máquina, não. Um algoritmo, não. Ele vai estar programado para fazer aquilo. E ele vai executar da melhor forma. O que você precisa é ajustar os dados, ajustar as métricas, para poder melhorar o seu resultado final, meus amigos. Entendeu? Rapaz, as viagens estão... Deixa eu falar, viu? De cair o queixo. Então, o setup ele é basicamente um diálogo, né, que você tem com o seu agente. É a comunicação entre você e seu agente de IA. E aí você vai estabelecer como ele vai executar essas operações por você. Então, primeiro, você precisa definir qual agente vai operar, escolher qual agente vai negociar por você, qual ativo, aquelas três perguntas, né, para você montar um setup. Como é que eu monto o setup? Qual agente, qual ativo e qual modo de negociação. Porque o gerenciamento não muda, é baseado no seu capital. Agora, o setup é as estratégias, né, que seus agentes vão executar por você, as configurações que ele vai executar por você. Então, qual ativo define os pares de moeda e a modo de negociação, se vai ser veloz, balanceado ou preciso. Lembrando sempre que tem alguns agentes que já têm implícito o loss virtual no modo veloz e outros não. Isso a gente vai falar mais a fundo dentro da mentoria. Então, a estrutura de gerenciamento, minha tropa, é basicamente a raiz de todo o seu resultado. Porque é a estrutura que vai colocar a grana no seu bolso. Não adianta você saber configurar o seu agente de forma correta, mas não saber gerenciar. Não saber lidar com um cenário em um momento que você pegar um cenário negativo, por exemplo. Não saber estruturar ali o seu gerenciamento de risco de forma correta. Por isso que eu liberei a planilha para vocês. Porque o que eu mais vejo é trader que opera sem planilha. Cara,
você é trader e você não tem uma planilha de gerenciamento, você não é trader de verdade, porque você está operando no aleatório. Você não tem dados para analisar. Você não sabe qual é o gargalo que está te impedindo de ter resultados. Você não sabe a sua assertividade ali no mês. Você não sabe quanto que você investiu e quanto que voltou. Você não sabe nada. Você precisa de uma planilha para fazer esse acompanhamento. Entendeu? Então, o primeiro passo aí é você entender que a raiz de todo o seu resultado é a estrutura de gerenciamento. Tá? E aí você vai definir isso para o seu agente operar da melhor forma. Que seria, a gente já fez aquele cálculo ali antes, né? Qual o valor de entrada inicial? A estrutura, 5% do capital dividido por 20 para operar com os robôs. Dividido por 10 para poder operar manual. Por quê? Por 10, você precisa ter uma margem maior, digamos, para você operar manual, você precisa ter uma margem maior para poder executar essas operações, e você tem um controle maior também, porque você está operando manual. Então, você divide ali o seu stop por 10 para operar manual, e para operar com os agentes, você vai dividir por 20, porque existe uma margem maior. Entendeu? Então, você vai alocar isso por operação, respeitando a sua tolerância ao risco. É isso que a gente estava falando. Você fazer esse cálculo baseado em cima dessa realidade de capital e também uma estrutura que se sustente no longo prazo. Porque o que eu mais vejo aí é trader buscando 10% ao dia. E diga aí, você deve ser um desses, que deve buscar 10% ao dia do seu capital. Só que aí perceba, 2 dias negativos é 20%, meus amigos. 20% é muita coisa. Se você pegar 3 dias, é 30% de drawdown na sua conta. Para você recuperar 30%, eu acho que você vai precisar mais do que um mês. Então, por isso que a maioria dos traders que não tem essa noção de gerenciamento entra em overtrade e acaba quebrando capital, porque não tem como fazer essa recuperação de forma saudável. Às vezes, você vai precisar de mais de um mês para poder voltar para o break-even de uma situação como essa. E muitos traders não têm isso aqui, ó, psicológico, para poder aguentar passar por essas situações. E por isso que ainda os agentes. Se você não tem psicológico, você vai delegar essa função. Você vai fazer com que o seu agente execute as operações por você. Mais uma spoiler que eu vou dar para vocês, que eu já falei sobre o Trailing Stop, né? A gente também já está adicionando dentro do aplicativo uma aba de gerenciamento de risco, onde você vai controlar tudo além da aba que já tem disponível aqui do agente de IA. Né? Essa aba aqui é o controle de operação de cada robô, mas vai existir uma aba separada para você fazer o controle gerencial do seu capital da banca completo. É diferente, né? Gerenciamento financeiro, gerenciamento operacional. Mas é um spoiler que eu já estou dando, que não era nem para estar falando aqui. Mas a estrutura de gerenciamento é a raiz do problema, que você precisa destrinchar isso para você ver onde é o gargalo que te impede de ter resultado e melhorar exatamente aquilo que está te impedindo de ter resultado. Então, o seu medo é não ter o direcionamento certo. A maioria de vocês tem conhecimento, mas fica com aquele medo de clicar o botão. Será que eu vou entrar nessa operação aqui? Será que é uma operação certa? Será que eu estou fazendo de forma correta? Então, tenho certeza que a maioria de vocês tem esse bloqueio, por conta que não tem estrutura de gerenciamento de risco. Que a estrutura é o caminho. Você tem ali uma trilha, basicamente, para você seguir. Se você sai dessa trilha, você sabe o caminho que você precisa fazer para voltar o caminho que você vai chegar no seu objetivo final. Então, o direcionamento é o que você precisa nesse momento para alcançar o resultado que você deseja. Então, tropa, é o que eu falo, estrutura de gerenciamento é a raiz de todo o seu resultado. Se você focar nisso daqui, até mesmo do que aprender estratégias operacionais, você vai conseguir ter resultado, porque a estratégia já está no agente, entendeu? Tem que saber gerenciar de forma correta. E esse é o ponto que a gente vai pegar ó, na sua mão dentro da mentoria, cara. E vai te levar até você, de fato, conseguir ter um controle de gestão ali funcional. Porque tem uma forma de você chegar nos seus primeiros 10 mil reais operando com agente de IA. É uma estrutura que você consegue aplicar, só que essa estrutura é dividida em 2 etapas. Que etapas são essas, Samara? Primeiro, eu costumo dizer que são 2 etapas. A etapa 1 são 2 cenários, na verdade. Por quê? Existe o trader que ele já está pronto para poder escalar, mas já tem outro trader que não. Ele não está pronto ainda, ele precisa fazer essa base.
O que seria isso? Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei quanto que você tem disponível para investir, para negociar dentro da corretora. Então, cada trader vai ter uma realidade diferente. Por isso que eu falo que existem duas etapas. Existe o trader que já está pronto para escalar e o trader que precisa construir base. O que é isso, construir base? Por quê? Você pode começar com aquilo que você tiver. $20, $50, $100, mas você vai construir a sua base. Até conseguir chegar em um nível ali onde você vai escalar os seus resultados. Porque você não consegue fazer isso com uma margem pequena. Isso é nítido, galera. Um capital pequeno, você vai ter muito mais riscos dentro do mercado. Mas eu não estou dizendo que não é possível. É possível ter resultado, mas você fazendo da forma certa e fazendo por etapa. Porque o trader que chega, coloca $100 na corretora e quer fazer $1.000 no próximo dia, ele vai quebrar esse capital. Porque ele não tem margem para fazer isso. Ele precisa construir a base dele, para aí sim escalar os resultados e alcançar o objetivo que ele quer. Não é com muita sede ao pote que você vai conseguir fazer isso. Então, são duas etapas. Primeiro, ou você constrói base, ou você já parte para escalar. Porque se você já tem um capital considerável, você já pode ir para a parte de escala, mas também precisa entender de gerenciamento de risco. Entendeu? Então, são essas duas variáveis aí que você precisa entender para poder buscar o seu objetivo. Tá? Então, para você fazer R$10.000 no mercado operando com agente de ar, tá pronto? Pegou o papel e caneta aí? Ou o bloco de nota do seu celular? Pega aí, tropa, que eu vou dar aí 30 segundos para vocês pegarem para anotar isso aqui, que é muito importante. De verdade. Pega aí. Eu vou te dar um plano, vou te dar um tempo para você alcançar isso. Você precisa de estrutura de caminho. Por quê? Se você está no aleatório no mercado, só está indo, só vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você não sabe a previsão que você vai alcançar o objetivo que você quer. E aí você vai passar por todo tipo de cenário, tanto positivo quanto negativo. E aí, nesse momento que você passar em um cenário negativo, se você não saber o seu objetivo, você vai quebrar. Você não vai conseguir chegar no final, que é o seu objetivo, que é os R$10.000. Tá? Então, lembre-se que tem duas etapas. A primeira etapa é você construir base. Por quê? Para você fazer os seus R$10.000 no mercado, você precisa fazer $2.000. $2.000 a R$10.000, tá? Para fazer isso, você vai alcançar uma margem de 5%, que é o que a gente estava falando aqui. Um retorno progressível do seu capital e escalável. Por quê? 5% de $100 é quanto? Vamos ver aqui. 5% de $100 é 5, né? $5. 5%, $5. O trader começou com $100. E a margem dele hoje é de $5 ali, para poder fazer as operações e também buscar o lucro. Aí esse trader, ele consegue subir a base dele. Ele já passa aqui para $200. Então, o stop dele, que era de 5, não é mais 5, é 10. Porque 5% de 200, agora já é 10. Perceba aqui, ele está arriscando os mesmos 5%. Porém, a margem dele está maior. Porque o capital dele cresceu. Entendeu? Então, é isso que você tem que ter em mente. Você só vai aumentar o seu stop, o seu valor de entrada, gradativamente conforme o seu capital for crescendo. Porque se você fizer isso de uma forma que não seja saudável, e em uma sequência negativa, você vai perder mais do que o que está programado dentro da estrutura. E para fazer uma recuperação disso, pode ser que você não consiga. Então, sempre lembrem disso, de ir subindo gradativamente o valor de stop loss e valor de margem, né? Gradativamente, conforme o seu capital for subindo. Por isso que é importante ter a planilha, para você fazer esse acompanhamento, tá? Então, o trader já está numa base de $200, fazendo $10 de stop. Ele vai crescer isso? $300 já é $15. O que eu quero dizer? Que quando você chegar a uma base de $600, menos 5%, você já vai estar fazendo $30 por dia. Quando você começar a fazer $30 por dia, você vai ter um tempo de 67 dias fazendo juros compostos de 5% sobre o capital para alcançar a sua margem de R$10.000, que seria $2.000. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, $30 em 67 dias, aqui é o básico.
$2.010. Eu estou levando em consideração aqui uma margem de 100%. A gente sabe que nada no mercado é 100%. Então, por isso que a gente fala sobre os juros compostos. Por quê? Você ia bater esse capital aqui em 67 dias fazendo 5% de $600. Só que cada vez que você for fazendo os juros compostos, você vai aumentar isso. Por quê? No primeiro dia você vai fazer 600, bateu a meta, já é 630. Já aumenta um pouquinho. No próximo dia já é 660. Então, sempre vai ajustando. E isso é bom, porque em uma sequência negativa, isso vai suprir esse resultado. Então, por exemplo, em um cenário de 100%, você vai chegar no seu objetivo de $10.000 com uma assertividade de 50%, fazendo ali 50% do resultado dentro dessa margem que a gente está estipulando. Porque o que vai cobrir esses cenários negativos que você vai ter nesses 67 dias é os juros compostos em cima, porque você vai estar sempre lucrando mais do que perdendo. Tá entendendo? Então, o limite que você vai ter para alcançar esse objetivo aqui é 67 dias, meus traders. Fazendo a base, quando fazer a base, e escalando esse resultado. Mas claro que você precisa fazer isso de gestão financeira, acompanhando com a planilha, fazendo isso de forma correta. Não é simplesmente colocar o capital na corretora e operando de qualquer forma. Muitos traders de vocês fazem isso, eu sei. Eu já passei por essa fase aí. E o que me fez virar a chave foi justamente isso. Foi uma mentoria presencial que eu fiz aqui em Salvador com o Ronaldo Cotrim, o pai da probabilidade, que me fez abrir esse olhar para a estrutura de gerenciamento, para a probabilidade dentro da estrutura, tudo isso. Então, o que me fez chegar, abrir essa visão para o mercado, que estrutura é a raiz do problema, foi um direcionamento correto. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque se hoje você sair dessa live aqui, com tudo isso que eu estou te falando, e não aplicar nem que seja um pouquinho que seja, cara, você não quer ser trader, você não quer viver do mercado, porque você está tendo conhecimento todo aqui e vai estar jogando fora. Então, saia dessa live aqui e aplique, nem que seja um conceito, um insightzinho que eu passei aqui para vocês. Porque o conhecimento que eu estou passando aqui foi o que me fez alcançar os resultados que eu tenho hoje. E aí, você fechar essa live e sair como se nada tivesse acontecido, aí sim você não quer ter resultado no mercado. Então, foca na estrutura, foca em construir a sua base para você conseguir escalar os seus resultados. E é isso que a gente vai fazer dentro da mentoria Renda Automática. A gente vai ter um acompanhamento de um mês, toda quarta-feira com a aula ao vivo, e além do conteúdo gravado que a gente já tem disponível para vocês quando vocês entrarem, já vai ter um conteúdo introdutório ali, né? Para poder vocês buscarem os resultados, né, já começarem as operações. Mas toda quarta-feira, durante um mês, a gente vai ter esse encontro ao vivo. E toda quarta com um tema diferente, claro. O primeiro tema vai ser esse. Como escalar seus resultados em 67 dias. A gente já vai começar a primeira aula da mentoria ao vivo, fazendo esse planejamento para poder, em 67 dias, vocês já estão colhendo os resultados. E já está recebendo ali a enxurrada de feedback e postando para vocês dentro dos grupos, né, do WhatsApp. Então, a gente vai ter esse objetivo juntos. A gente tem um objetivo e a gente tem uma meta. Em 67 dias, transformar aí, alcançar esse objetivo de R$10.000 no mercado, começando ali, não sei quanto que você vai começar, mas eu sei que você vai escalar a partir dos 600. E é isso que vai trazer o resultado que a gente quer obter em 67 dias. Então, independente de como você vai fazer, só comece. Só comece fazendo a estrutura de forma correta, aplicando os setups, construindo a sua base, para aí sim você conseguir escalar de forma correta. Porque não é com a margem pequena que você vai conseguir fazer isso. Entende? Dinheiro faz dinheiro. Então, se você aumentar sua margem, você vai estar aumentando seus lucros, vai estar diminuindo o seu risco. Então, esse é o objetivo. Gerenciamento é o segredo. Fazer 3 operações independente do resultado, sair fora do mercado. Toda a estrutura, modo. Dentro da estrutura, como eu falei, imagine, você dividir o seu stop por 10. Você vai ter que perder 10 operações seguidas para bater o seu stop loss. Tá entendendo? Então, é margem. Vai ficar gravado sim. Entendeu, minha tropa? Então, é possível, mas você precisa de direcionamento. Fazer de forma correta e escalar seus resultados. Então, não é simplesmente chegar e querer fazer de qualquer forma. Você tem que construir sua base para poder escalar.
Então, como eu estava falando, a mentoria, a gente vai pegar na mão de vocês. A gente vai ter um acompanhamento ali durante um mês inteiro. Vocês vão ter acesso aos 11 agentes de IA aqui da MFX, esses 11 agentes, tá? No plano anual, beleza? Então, vocês vão ter atualizações de todos os agentes que a gente vinha fazer aqui dentro da MFX, tá? E o acompanhamento ao vivo comigo durante um mês. Então, além de receber o conteúdo introdutório, com tudo ali, ó, eu acho que eu abri aqui, deixa eu ver se eu abri. Não abri, não. Depois eu mostro para vocês. Mas, deixa eu tentar abrir aqui, que aí eu vou mostrando agora. Vou fazer login aqui. Eu ia mostrar para vocês o conteúdo. Mas está muito completo o conteúdo introdutório que vocês vão receber. Vocês vão receber e já vai começar a operar. E aí é no dia da live da mentoria, ao vivo, vocês vão tirar as dúvidas, né? E a gente já vai começar com o planejamento. Planejamento de como fazer os 10 mil reais em 67 dias. Primeiro a gente vai focar em construir a base, né? Vai construir a base. E aí, depois disso, vamos escalar os nossos resultados. Beleza? Calma aí, galera, que ao vivo é assim mesmo. Não tá abrindo, não, tropa. Então, depois eu mando para vocês lá dentro do grupo, tá? Mas são basicamente 12 módulos introdutórios, onde eu vou falar o que são agentes de IaaS, como configurar a interface da MFX, cada operação que você vai fazer, e tem um módulo somente de conhecendo os robôs. São 11 agentes, 11 módulos. Cada aula é especificada como funciona cada estratégia dos robôs, como você vai configurar, tudo certo? Isso é uma aula introdutória. E quando você for para a mentoria ao vivo comigo, que vai ser toda quarta-feira, ao vivo às 20 horas, a gente vai destrinchar o conteúdo gravado, né, introdutório, e vamos focar no planejamento de 67 dias para a gente obter esse resultado ali, certo? Tentei abrir aqui, mas não consegui. Então, vai ser um mês de acompanhamento e o melhor, que é o plano 10K. O top trader desse planejamento, desse caminho que vai chegar comigo até o final e vai alcançar esse objetivo, que eu tenho certeza. E vai ter muitos aí que vão desistir no meio do caminho, mas muitos também vão alcançar o objetivo final. Que a gente vai estar juntos nisso, eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai juntos até o final até esse objetivo. O top trader, os tops traders, na verdade, né, que não vai ser só um, vai ganhar o certificado de conclusão de curso mais a premiação. O que seria a premiação, Samara? São as plaquinhas de reconhecimento sobre o seu trabalho. Porque se você atingir os 10K, você precisa ser reconhecido por isso. Você passou por um processo. Porque, galera, depois dos 10 mil, parece que faz assim, ó, abre um horizonte onde você tem muitas possibilidades de escalar o seu capital, de fazer os seus investimentos multiplicarem, sabe? Então, é cada etapa. Você vai passar por começar do jeito que você vai estar, vai construir a sua base até os 600, vai escalar até os 10 mil, e depois dos 10 mil, cara, o horizonte vai fazer assim. E aí você vai fazer 50, vai fazer 100, e aí é só história, meus amigos. Então, a gente vai premiar os top traders, tá? Os alunos que chegarem comigo até o final, conseguindo chegar a esse objetivo, vai levar os 10, a placa, os 10 mil dólares para casa. Eu queria, tá? Fazer esse prêmio para vocês. Em breve. Deus abençoe aí. Mas os top traders vai conseguir ter a premiação aí das plaquinhas, né? Que vai ser muito top. Eu já quero a minha. Eu já quero a minha aí. E o investimento da mentoria, galera, é de 344, tá? O valor real da mentoria individual é 3 mil, mas como a gente vai liberar 20 vagas para uma mentoria em grupo, o valor do investimento é 344, certo? Uma coisa, você que já é aluno da MFX, quando você for fazer a compra da mentoria, você vai ter que entrar com o seu e-mail, que você já é aluno da MFX, o e-mail que você tem cadastro, tá? Se você não for aluno, Samara, não for aluno da MFX, nunca entrei no aplicativo, quando você for fazer a compra da mentoria, você vai cadastrar na MFX com o mesmo e-mail que você fez a compra, que aí já vai liberar todos os recursos dos robôs aqui, né, dos agentes para vocês, tá?
Lembrando que tem que ser o mesmo e-mail, tá, galera? Para não dar divergência ali. Ou o mesmo e-mail da MFX, ou o mesmo e-mail da sua compra, certo? Ok? Para não ter nenhum erro aí no momento que vocês forem receber os seus agentes, tá? Então, é o seguinte, eu prometi para vocês que eu tenho que cumprir, né? O sorteio de 2 contas aí de $200. Então, vamos fazer o seguinte, vão ser 2 contas, né? Uma conta eu vou sortear do formulário, tá? Já está tudo aqui pronto para fazer esse sorteio para vocês, para quem preencheu o formulário. E a segunda conta eu vou dar para o primeiro aluno da mentoria. O primeiro aluno que entrar para a mentoria já vai começar com tudo ali, com os 11 agentes, com a conta de $200, com o meu acompanhamento, já para poder fazer grana no mercado. Fechou? Então, ó, vou liberar aqui para vocês. Aqui. Já está disponível aí, tá? Por esse QR Code e pelos links no grupo. Vocês já podem fazer aí, entrar para a mentoria Renda Automática. Vou mandar o link aqui no chat também. Para quem não consegue usar aí o QR Code. Já está valendo, tá, galera? O primeiro aluno que fizer aí, que entrar para a mentoria, já vai levar os $200. Eu já vou saber aqui. Eu vou fazer o sorteio agora. De quem preencheu o formulário. Beleza? Vou mandar aí para vocês no chat. 344, a mentoria mais os agentes diários. 11 agentes diários. Você vai ter um acompanhamento comigo ali durante um mês inteiro. Toda quarta-feira, ao vivo. E já vamos chegar, ó, com os 2 pés na porta, fazendo ali o acompanhamento, planejamento de 67 dias para a gente alcançar esse resultado juntos. Beleza? O link tá aí, ó, no chat também. Tá? Já está disponível aí para vocês o link aqui. Eu vou fazer o sorteio agora. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Então, lembrando, o primeiro aluno aí que entrar para a nossa mentoria já vai ter a conta de $200. Eu vou saber assim que a gente finalizar a live aqui. Já mando para vocês. Cadê? Aqui. Estão preparados aí? Vocês estão preparados ou não para levar $200 para casa? Quero ver, hein? Eu quero só ver, quero ver quem vai ser o primeiro aluno que vai entrar para a mentoria e vai levar os 200 e quem vai ser o aluno aqui do formulário. Vocês já estão vendo o seu nome aí? Quem preencheu? Quem preencheu aí o formulário, já está vendo o seu nome aí? Já está vendo? Bota aí no chat que eu quero ver. Aqui é tudo assim, ao vivo. Cadê, galera? Bota aí. Vocês estão vendo o seu nome ou não? Todo mundo que preencheu o formulário está aqui, tá? Todo mundo. Por isso que eu quero que vocês olhem aí, que alguém não tiver o nome, eu boto agora. Sim, sim, sim. Eu vi, pronto. Então é isso. Já está decidido aí. Embora. Olha aí, vamos fazer o sorteio agora de uma conta de $200 para o grande ganhador, que vai levar $200 da MFX para casa. Então, ó, vamos lá, hein? 3, 2, 1. Bora. Quem será? Quem será? Quem será? Eita, nós! Caio Leonardo. Boa, boa, boa. Caio Leonardo está presente na live? Vambora, hein? Caio Leonardo é o ganhador do formulário. Beleza? Caio Leonardo está presente na live? Se não, por pouco. É verdade, já me passou em cima ali, hein? Da próxima vai. Caio Leonardo, se não estiver presente na live, eu vou entrar em contato com ele, tá? Porque ele preencheu o formulário, mas aí eu vou dar 24 horas, tá, galera? Para ele responder. Se ele não responder, eu faço quem? Faço um novo sorteio? Aí eu vou dar para o segundo comprador, tá? O segundo aluno que entrar para a mentoria. Se o Caio Leonardo não responder em 24 horas, a gente vai dar a conta ali para o segundo aluno que entrou para a mentoria, tá bom?
Então, já está disponível aí, galera, o QR Code para vocês, tá? Vocês vão entrar hoje, vocês já conseguem utilizar os agentes, os recursos VIPs, tá? Da MFX, vocês já podem estudar o conteúdo, já podem operar hoje mesmo. E na quarta-feira que vem, a nossa primeira aula ao vivo. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Quando você receber o treinamento, vai ter lá o link da sala que a gente vai fazer essa mentoria, tá? E aí vocês participam, toda quarta-feira vai estar ao vivo. As salas vão ser gravadas, vão ficar disponíveis no treinamento, aí você pode assistir quando você quiser e vai tirar essa dúvida comigo ao vivo também, que a gente vai começar esse planejamento, ó, firmes e fortes aí, para obter esse resultado em 67 dias. Tem que respeitar. Então é isso, minha tropa. Espero que vocês tenham absorvido todo o conhecimento que eu passei aqui hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente entregou conhecimento, entregamos planilha, entregamos o bônus, né, que foi os 2 setups validados. Então, tudo que eu falei aqui, você já vai sair pronto dessa live para poder começar a ter seus primeiros resultados nos mercados aí com a gente já. E quem está comigo na mentoria, cara, vai estourar a boca do balão, porque a gente vai pegar na sua mão junto e aí você vai ser um dos primeiros aí a receber essa plaquinha de 10K, tenho certeza. Em 67 dias a gente tem esse planejamento aí juntos. Bora para cima. Live top, Bright. Tamo junto, Luana. Show. A mentoria vai ficar disponível para... Já está disponível, Silvio. Olha o link aqui, ó. Vou dar de novo aí, galera. Tá aqui no chat, tá? Olha o QR Code aqui na tela também. Esse QR Code aqui, você já pode apontar a sua câmera do seu celular, fazer a compra pelo QR Code, ou pelo link aqui que eu tô te mandando no chat aqui agora. Beleza? Tá no grupo lá também. Já te mandamos nos grupos, tá? A aula de hoje vai ficar disponível até domingo no YouTube. Acredito que amanhã eu já consigo liberar essa aula para vocês reassistirem, tá? Vai ficar disponível até domingo. E bora para cima. As vagas da mentoria também vai ficar aberta até domingo. Então, você vai ter até domingo para poder entrar para a nossa mentoria. E quarta-feira, a gente tem nosso primeiro encontro ao vivo ali, 8 horas da noite, para começar essa mentoria com tudo. E eu tenho certeza que os alunos já vão começar a construir a base e escalar os resultados. E muitos vão levar essa plaquinha para casa. Tenho certeza disso. Então, bora para cima. O topo é nosso. Vejo vocês quarta-feira que vem, 8 horas da noite, a gente tem esse encontro marcado. Tchau, um beijo para vocês.